paz, graça do nosso Senhor Jesus Cristo com toda a igreja. Amém. Nós vamos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler verso 6 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Vamos nos pôr de pé para a leitura que faz. O título é A Ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Que Deus abençoe nos nossos ouvidos e coração a leitura que fizemos da sua santa palavra. Amém. Podeis dizer. Quando Jesus subia aos céus, todos aqueles irmãos que estavam ali reunidos ficaram olhando extasiados para aquela situação. E eles ficaram tanto tempo olhando que foi necessário que 2 anjos viessem e dissessem assim: Por que vocês estão olhando tanto para os céus? Esse Jesus que foi recebido nos céus há de vir, assim como para os céus os vistes ir. Quando Jesus voltar, para onde estarás olhando? Para onde eu estarei olhando? Na Bíblia mostra algumas pessoas que estiveram com seus olhos fitos em algum lugar. E de acordo com o lugar que eles estavam olhando, eles tiveram consequências resultantes daquilo que eles estavam mirando. Por exemplo, os que olham para trás. Uma mulher chamada Mulher de Ló, não sei o seu nome, mas eu sei que ela estava olhando para trás. E ela estava olhando para trás, talvez até quase que agarrando as coisas que ela possuía, para ver se ela estava trazendo tudo que ela tinha condição de trazer. Pode ser.
mas a ordem era: não olhes para trás. E como consequência, ela não conseguiu trazer aquilo que talvez ela tivesse querendo trazer. A ordem era de Deus. E o anjo que trouxe essa ordem disse: sai depressa. Eles estavam numa cidade condenada. Uma cidade condenada porque as pessoas tinham uma vida muito impura. Mas muito impura. Muita maldade no coração. Era uma cidade condenada. Deus havia dito a eles: olha, saiam dessa cidade. Falaram para o Ló. E o Ló tomou as providências para sair de lá, mas as suas filhas tinham seus noivos e os noivos não acreditaram naquela história que ele contou. E daí, ele percebendo, foi necessário que os anjos agarrassem eles e puxassem eles. Estavam resistindo. Nós temos um caso de uma outra pessoa que, quando viu Jesus andando sobre as águas, que ia indo em direção ao barco onde ele estava, chamava-se Pedro. E quando Pedro viu Jesus que vinha vindo, ele tomou um susto. Porque não é normal uma pessoa andar sobre as águas por causa da atração que nós temos, né? Uma elevação de quase 10 elevado, tal, e dá uma pressão, faz com que afunde. A massa, ela tem uma multiplicação por 9,8, que é o peso. E não é possível uma pessoa andar sobre a água porque ela não sustenta. Mas Jesus vinha andando sobre a água. E Pedro falou: Senhor, se és tu, permita que eu vá ter contigo. E Jesus falou: vem! E o Pedro, todo animado, com uma fé, ele foi de encontro a Jesus. E quando ele estava no caminho de encontrar-se com Jesus, ele sentiu o vento soprando. E quando ele sentiu o vento, ele deve ter olhado para trás e estava afundando. E pediu: Senhor, socorre-me! E o Senhor Jesus o tomou pelas mãos. Os que olham para a terra, para baixo. Nós temos, por exemplo, no caso, o Ló, quando escolheu aquela cidade chamada Sodoma, Gomorra, onde ele foi morar, aonde ele ficou residindo, ele escolheu aquela cidade por causa da terra. Era uma terra fértil, verdejante. A outra terra não era tão boa. E ele escolheu essa terra justamente do Abraão, seu tio. Ele ficou com a melhor terra. Porque o Abraão, ele era muito amistoso, ele queria as coisas muito pacificadas. Então, quando havia uma encrenca lá entre os homens que trabalhavam com o Ló e os que trabalhavam com o Abraão, estava havendo umas discussões lá, ele falou assim: escolhe. Ele olhou aquela terra e falou assim: é essa mesmo. Ele não sabia a situação daquela terra. Bom, isso que nós acabamos de ler, mulher de Ló, encontra assim em Gênesis capítulo 19, versículo 26. O Pedro que afundava está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 29 a 30. Depois os irmãos leem em casa exatamente isso que nós estamos falando. Os que olham para a terra, o Ló que escolheu a mulher escampina, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Mas nós temos mais algumas pessoas que olharam para o chão. E eram soldados romanos, do Império Romano. E quando Jesus estava lá na cruz, que havia sido crucificado,
que era feita como se fosse tricô, com fios, romperia. E eles, de olho naquela túnica que eles diziam era de grande valor, eles lançaram sortes. Lançar sortes significa jogar dados para ver de quem ela pertenceria. Em vez de olhar para Jesus, que é o dono da vida, eles olharam para a túnica para possuí-la e para o jogo que eles lançaram. Conta-se em João capítulo 19, versículo 23 e 24. Mas teve mais um homem que olhou para a sua terra, para aquilo que ele tinha de plantação, para aquilo que ele tinha conseguido naquele ano, mas ele precisava conseguir mais. E ele, para conseguir mais com a plantação que ele fazia todos os anos, ele plantou mais. Mas isso é lógico. Se você quer ter mais produção, você precisa produzir mais. Você precisa ter mais materiais. Se você é da agricultura, da lavoura, você deve semear mais. As terras devem ser preparadas, adubadas. Se havia algum lugar que não havia fertilidade, tinha que ser adubada. E daí teria condição. Eu fico imaginando quando eu vejo esse homem, exatamente com aquela história que eu tenho contado para as crianças, que fala sobre a cumbuca de ouro, que era um homem que tinha muitas fazendas, e nas fazendas que ele possuía, todas as pessoas que moravam ao redor sabiam o quanto ele era pão duro. E de repente apareceu lá um rapaz que queria trabalhar naquelas terras, porque ele era lavrador. Inclusive ele tinha estudado sobre a pecuária, sobre a agricultura, ele sabia mexer com a terra. E quando ele chegou perto daquele homem, o homem perguntou: o que você está querendo aqui? Ele disse: olha, nós estamos procurando uma terra para poder plantar. Se você quiser nos alugar. E ele então: não tenho terra para alugar, não. Depois ele pensou: aquela terra, uma terra que não dava nada, era pura pedra, areia. E aqueles rapaz e a sua esposa foi lá, e quando chegou lá, eles ficaram decepcionados de ver aquela terra. Mas a moça falou: deixa, nós somos novos, somos fortes, nós vamos lutar e vamos plantar, mesmo nessa terra. Aquele homem deve ter pensado isso. Para que essa terra produza mais, ela precisa ser tratada. Bom, a história da cumbuca de ouro é diferente. Aqueles rapazes, o moço e a moça, encontraram lá, quando começou a cavar, um vaso antigo cheio de moedas de ouro. E ele, como eles eram modestos: olha, eu acho que o rapaz e aquela moça eram crentes. Porque sabe o que ele fez? Ele falou: nós não podemos ficar com essa cumbuca de ouro, porque a terra não é nossa. Vou levar para ele de volta e vou mudar de lugar para outro lugar para trabalhar, porque senão ele vai pensar que nós estamos querendo pegar parte do seu ouro. E sabe que quando ele foi lá falar que tinha uma cumbuca de ouro, aquele homem não acreditou, falou: não, ele deve estar querendo fazer nós de bobo. E daí, depois falou assim: mas quem sabe ele está falando a verdade. Chegou lá, realmente encontrou a cumbuca de ouro. Mandou chamar o rapaz, e daí o rapaz falou assim: olha, eu vou dividir com você. Ele falou: não, eu não preciso disso, eu quero só trabalhar, porque nós somos honestos. E foi acontecendo isso. Depois aquele homem se converteu. Olha, o fim dessa história é que realmente
Quando nós somos honestos naquilo que nós fazemos, nós conseguimos ganhar os outros para Cristo. Ah, mas olha essa história aqui. Sabe como é que ele era? Ele era assim: eu quero cada vez mais, conseguir mais. Essa terra é muito boa, eu vou prepará-la. E depois que ele preparou, ele plantou mais. Lógico. E depois ele colheu mais. Só que ele colheu tanto que não havia lugar para ele colocar no celeiro, porque o celeiro era pequeno. Falou: vou fazer o seguinte, vou derrubar o meu celeiro, vou chamar pedreiros e vamos construir um celeiro maior, e quando o celeiro estiver maior, eu vou colocar todas as novidades. Ótimo! Sucesso! Havia algum mal nisso? Quem quer ter sucesso tem que trabalhar mais, tem que usar as técnicas melhores, tem que distribuir os recursos que ele tem mais. Mas sabe o que aconteceu com esse homem? Ele não fez isso, ele não distribuiu mais. Ele falou assim: olha, alma, você tem agora em abundância para toda a sua vida. Come, bebe, folga. Aí Jesus estava contando essa história. Jesus falou assim: louco, se esta noite pedirem a tua vida, o que tens preparado, para quem será? Olha, há muitas pessoas que olham para muitos lugares. Uns olham para os lados, outros olham para cima, outros olham para baixo. Para onde estás olhando nesta noite? Ah, aqui nós temos umas pessoas que olham para os céus. Entre os que olham para o céu, nós temos o quê? Nós temos que Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ver lá o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 8. Temos até estudado na escola bíblica dominical esses versículos, né? Que falam de Deus. Portanto, Mateus capítulo 5, versículo 8, nos diz o quê? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquela história que nós temos das 3 árvores, entre aquelas 3 árvores havia uma que não queria sair de lá. Queria crescer, crescer,